Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: "Segue-me." Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: "Por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores?" Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: "Não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, a palavra de Deus é alimento para nós, ilumina o nosso caminho. E na nossa certeza, nós que ouvimos o Senhor, que ouvimos a sua palavra, sabemos que o nosso caminho de santificação, de transformação do nosso ser, resulta exatamente dessa capacidade de escuta. E nós todos sabemos que somos discípulos que estão sempre a caminho. No coração do discípulo está sempre aquele desejo de imitar o Mestre, de sentir como Jesus sentiu, de amar como Ele amou, de pensar como Ele pensou, assim como diz a música já do nosso querido e amado Padre Zezinho. De certa forma, o objetivo de cada cristão é chegar àquele ponto que Paulo exprime no seu texto, quando diz: "Eu não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim." Isso significa que esse processo de adesão ao Senhor, de configuração a Ele, é um projeto para uma vida toda. E como se inicia esse processo? Não se inicia porque nós somos bons. Se inicia porque o amor do Senhor nos escolhe. E esse amor é incondicional. O cristão que não entendeu que o amor de Deus é incondicional, não entendeu Deus, não acessou ainda seu coração. Por isso nós podemos dizer que esses doutores da lei, que esses fariseus, que são expressão daquele fariseu que existe dentro de cada um de nós. Existe um fariseu dentro de mim, existe um fariseu dentro de você. É exatamente não busca de santidade, mas perfeccionismo. E o perfeccionismo, ele se torna doentio. Não nos faz ver as nossas sombras. Nos faz incapazes, inclusive, de identificar o que é que nós temos que mudar na nossa vida. Porque se eu já me considero bom, eu já não me sinto mais necessitado da misericórdia de Deus. E é esta misericórdia de Deus que vai me lapidando. É essa capacidade de reconhecer as minhas fraquezas, de reconhecer as minhas debilidades, que torna possível ao Senhor exercer a sua misericórdia na minha, na sua vida. Por isso que o chamado de Levi hoje, este Levi que estava exatamente cobrando impostos, segundo a concepção do tempo, está tocando dinheiro que torna impura a pessoa. É interessante o chamado do Senhor. Assim como na primeira leitura, Samuel declara: "O Senhor te escolheu, você será ungido para governar o meu povo." Exatamente, meus irmãos e irmãs, muitas vezes os critérios do Senhor são muito distintos dos critérios do mundo. São muito distintos, muitas vezes, desta certa mentalidade farisaica que corrói as nossas comunidades cristãs. É muito triste ver cristãos que já estão satisfeitos com a vida que levam e não fazem outra coisa que não ser atirar pedras naqueles que eles consideram menos perfeitos que eles mesmos. Então nós precisamos sim
De um lado, reconhecer a nossa debilidade, do outro, abrir-se para a ação da graça para que o Senhor possa transformar a nossa vida. E a comunidade, se quiser ser chamada de comunidade cristã, deve ser, como disse Papa Francisco estes dias, uma comunidade de portas sempre abertas a todos. Né? Não é a nossa língua, não são as nossas críticas ferrenhas ou os nossos sermões que convertem o coração das pessoas, mas o amor. Ninguém muda sem amor. Nós somos desta natureza. A gente não escuta quem não nos ama. Sobretudo se fala do alto de um pedestal. Né? A gente não muda quando é corrigido por alguém que fala da sua a partir da sua própria soberba, do seu convencimento de ser melhor do que nós. Todos estamos a caminho e todos foram encontrados distantes do Senhor. E o Senhor, no seu amor, vai nos atraindo, vai nos convertendo, vai nos transformando. Por isso o convite dessa liturgia da palavra é perceber que nós temos que ser uma igreja que acolhe sim os pecadores. Não acolhe o pecado, mas acolhe o pecador. Porque para o pai, aquele filho não é o drogado. Aquele filho é sempre filho. Drogado é um rótulo que nós damos para ele. Mas aquele filho, aquela filha, continua sempre filho no coração do pai, ainda que dê muito desgosto, que dê muita tristeza. É isso. Nosso Deus nos ama. Deus, quando olha para nós, não vê os nossos pecados, mas vê o nosso coração. E se esse coração está distante, o amor de Deus não faz outra coisa que nos atrair para o seu amor. O amor de Deus nos atrai, não por força da coação, mas por força do amor. E é nesse amor que nós temos que acreditar. E exatamente quando nós olharmos os defeitos dos outros, não devemos nos esquecer nunca daquela passagem bíblica. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Se eu parar de me sentir necessitado da misericórdia de Deus, é muito perigoso que eu passe a pensar e a viver como um fariseu e não como discípulo de Jesus. Nós temos que agradecer ao Senhor que nos escolheu no seu amor e nos faz instrumentos deste mesmo amor, atraindo pessoas para as nossas comunidades, atraindo pessoas não para nós porque somos repletos de defeitos, mas para Ele, que é a luz, que é a fonte de todo o amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.